Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, hoje é sexta-feira, dia 14 de agosto, e a gente vai dar andamento às nossas atividades de hoje, tá? Que é a nossa revisão para a avaliação de história na segunda-feira e a atividade de matemática. Folhinhas que tia Jerusa deixou no anexo ontem, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Mais uma vez a gente fazendo um apanhado geral para revisão do que a gente viu durante esse trimestre na apostila de História e Geografia. A apostila de História, por exemplo, vem dando continuidade ao que nós falávamos no primeiro trimestre, que é a migração, a formação do povo brasileiro. Na apostila de Geografia, nós falamos sobre os setores da economia, sobre a agricultura, sobre a vida no campo e na cidade. Falou também um pouquinho de migração, né, da necessidade das pessoas estarem na cidade, mas depender também do campo para o seu sustento. E chegamos no Brasil e suas regionalizações, né, falando das regiões brasileiras. Bom, então a gente começa aí falando de festas, né? Festas que marcam vários lugares de várias regiões do nosso país, tá bom? Então vamos seguir juntos. Tenha em mão marca-texto, porque de repente a gente precisa, tá bom? Então vamos lá. A história das festas juninas. As festas juninas são mais antigas do que que todo mundo pensa. Elas surgiram na antiga Europa há centenas de anos. As festas aconteciam durante o verão para comemorar o início da colheita. Por isso, tanta comida e tanta bebida. Não se sabe se o nome junina é uma adaptação que veio com o tempo ou se mudou porque a festa é comemorada no mês de junho. Cada um dos países deu o seu toque à festa que conhecemos no dia de hoje. Da França veio a dança, de Portugal e da Espanha veio a dança com fitas, entre outras culturas que foram se popularizando. Aí abaixo a gente tem uma imagem, né, dessa dança na França, mostrando a origem da quadrilha. Na sequência, na segunda folha, nós temos aí o número 1. No trecho, que foi retirado aí do texto, cada um dos países deu o seu toque à festa que conhecemos hoje em dia. Da França veio a dança, de Portugal e da Espanha veio a dança com fitas, entre outras culturas que foram se popularizando. Sabemos que migrar é um conceito para compreender a movimentação das pessoas. Então a gente pode destacar aí, porque aí nós temos um conceito sobre o que é migrar, né? Sobre o que é a migração. Então, a vinda dessas pessoas, né, com culturas de outros países para o Brasil é chamado de quê? De perambulação ou deslocamento? Vocês vão marcar com um X aí a resposta e vocês estão vendo aí que tem uma linha. Nessa linha, vocês vão escrever aí a palavra, tá ok? Em seguida, eu quero que vocês expliquem, né? Pode ser com as palavras de vocês, pode ser de acordo com a apostila, né? O que é a perambulação? 3, nós temos aí uma imagem que mostra um caminhão de mudanças. Geralmente a gente usa um caminhão de mudança quando a gente vai para outro, faz uma mudança, a gente muda de casa, muda de cidade, muda de estado, muda de região, enfim. A imagem representa a forma de migrar por meio de quê? Né? Meio de deslocamento, meio de perambulação, vocês vão responder aí também. Na sequência, na questão 4, muitos povos atualmente não se fixam nos lugares, deslocam-se, migram constantemente, pois não se prendem a bens materiais, não têm moradia fixa e viajam para vários lugares. Como são chamados os povos nômades da atualidade? Então, o que a gente vai fazer?
nós vamos marcar aí o enunciado da questão 4 até a pergunta, tá? Até aonde começa a pergunta, porque aí tá dando a característica desses povos, tá? Vocês vão escrever aí quais são. No texto 2, a vinda para o Brasil. Como é de se imaginar, a festa junina foi trazida para o Brasil pelos portugueses durante o período colonial, na migração. Por coincidência, os índios que aqui habitavam o nosso país realizavam rituais nessa mesma época de junho para celebrar a agricultura. E com a vinda dos jesuítas, as festas se fundiram e os alimentos nativos, como a mandioca, o milho, passaram a fazer parte dessa tradição. Então a gente vê que os índios já faziam esse tipo de atividade, né, de festa, porque eles celebravam o que eles costumavam colher na natureza, tá? O que plantavam. Então, na questão 5, o trecho destacado no texto mostra que os índios praticavam o extrativismo para fazer o quê? 6. Explique o que é extrativismo. Pode ser com as suas palavras, pode ser de acordo com a apostila, tá bom? 7. O extrativismo está diretamente relacionado a qual setor da economia? Ao terciário, secundário ou primário? 8. Sobre a agricultura, o povo nômade fez grandes descobertas. Analise a imagem. Então, nós temos aí, né, uma imagem que mostra um pouquinho da agricultura no tempo, né, em que o povo nômade ainda circulava, estava aprendendo a cultivar, né, a trabalhar com essa descoberta, que era a agricultura. Escreva o que levou esse povo a praticar o sedentarismo. O que ele aprendeu para que ele se fixasse num lugar só? Então escrevam aí. 9. Tanto o branco quanto o indígena realizavam rituais, as festas, para celebrar o quê? Vocês vão marcar. 10. Por qual motivo o governo brasileiro influenciou a imigração de europeus para procurarem virem para as terras brasileiras? Escreva. A gente sabe que o povo brasileiro se deu por 3 grandes povos, índios, negros, né, e portugueses. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, a gente viu que veio vindo outros povos, né, com outras culturas de outros lugares. O que eles fizeram, né, para poder esse povo também vir para cá? Escreva aí. Porque as pessoas migram, tá? Vão atrás de quê? Buscam o quê? Texto 3 e 4. Tradicionais festas juninas brasileiras. A festa junina caipira. As festas juninas acontecem em todo o canto do país, mas podem ser divididas em 2 tipos distintos. Aquelas que acontecem na região Nordeste e aquelas do Brasil caipira, inspiradas nos estados de São Paulo, de Goiás, região norte do Pará, na região sul de Minas Gerais. Elas possuem diferenças e costumes bem diferentes. As mais tradicionais acontecem em Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, Pernambuco. E existe uma pequena rivalidade entre os 2 estados para ver qual delas é a melhor. Ó, tem até competição para isso. As festas do Brasil caipira são realizadas em quermesses com danças de quadrilha em torno da fogueira e, como não pode deixar de ser, com muita música caipira. Em todos os lugares, as mulheres usam vestidos coloridos, de chita, e os homens vestem camisa quadriculadas e calças remendadas, com tecidos bem cheios de cores. Na segunda parte, vem a parte das delícias das festas juninas, né? Eu, particularmente, amo festa junina. Então, vamos lá. Difícil não ficar com fome em uma festa junina. Milho cozido ou assado, pipoca, bolo de fubá cremoso ou de milho, maçã do amor, pé de moleque, vinho quente, quentão, arroz doce, canjica, chá de amendoim e muitas outras delícias. Ai, gente, deu até água na boca. Normalmente quentinhas,
porque nessa época do ano é bem fria. São a alma da festa. Reparou que muitas comidas são derivadas do milho verde? Isso se deve ao fato de junho, que é a época propícia para a colheita do alimento. E essa tradição está presente nas festas juninas desde que ela chegou ao Brasil. Outros grãos, como amendoim, raízes como mandioca, também marcam presença nas comemorações de junho. Então, na questão que segue, nós temos: as festas juninas surgiram na antiga Europa, continente onde está localizado o país que colonizou o Brasil. Que país é esse? 13. Escreva os 3 povos que deram origem à formação do povo brasileiro. 14, vocês vão observar o mapa, que tem aí todas as regiões brasileiras, seus estados, tá? Então, vocês vão ficar bem atentos, por quê? Na letra A, vocês vão fazer o que está pedindo aí, ó. De amarelo, vocês vão pintar a região Nordeste. De verde, a região Norte. De azul, a região Sul. De vermelho, a região Sudeste. E de laranja, a região Centro-Oeste, tá? Ah, tia, eu tenho dúvida onde termina as regiões. O que vocês podem prestar atenção? Que tem uma linha, uma marcação mais grossinha e mais escura. Essa linha mais escura e mais grossa, ela define o espaço das regiões, as delimitações, tá bom? Então fica mais fácil. E pode consultar também o material de vocês. Na letra B, vocês vão me dizer qual é a região mais populosa e industrializada, que nós sabemos que essa região existe e é muito procurada. Foi, é e acredito que sempre será muito procurada. Na letra C, qual região possui maior extensão territorial, né? A mais ampla, a que possui maior extensão de terra. D, em que estado se localiza o Distrito Federal? Vocês vão responder. E que se localiza na região, qual é a região que ela se localiza? F, que características foram usadas para que as regiões fossem divididas como estão atualmente? A gente sabe que houve todo um processo para que essas regiões fossem divididas. O que assim culminou? O que foi assim importantíssimo para que essas regiões fossem divididas dessa forma, tá? 15. Escreva os estados que pertencem à região sul. E 16. Como é ocupada a vegetação da região centro-oeste? Também temos aí, tanto na nossa folhinha, como também na apostila, tá? Faça uma boa revisão, com calma, sem pressa, consulte aonde for necessário. Eu também estou aqui para tirar as dúvidas que vocês precisarem, tá bom? Já volto com as correções. Beijos!